Olá, C31, professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática no Cortex. Na última aula, na aula de número 11, a gente viu alguns produtos notáveis, 3 para ser mais preciso. O quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença entre dois termos e o produto da soma pela diferença. Nessa aula a gente vai ver o caminho inverso. A gente vai ver a fatoração. Tá? Eu tenho algo que já foi usado, algum produto notável, que já foi feita alguma multiplicação e eu quero voltar para o início disso. A gente também viu isso em C20, também é um relembrar, mas como tem aluno novo também, e, né, a gente não sei quando vocês vão estar assistindo isso, vai que esse vídeo está sendo assistido em 2050 por alguém e mudou tudo a ordem de que se assiste as coisas, né? A internet faz essas maravilhas. Então nós vamos olhar alguns casos de fatoração. Os simples, tá? O primeiro caso de fatoração que a gente vai ver é o fator comum. Lembram dele? Fator comum é aquela fatoração em que a gente procura o que está em comum em todas as partes do polinômio. O que tem em todos os monômios. E aí a gente retira e coloca em evidência. Fator comum em evidência. Tá? Então vamos a um exemplo. Vamos começar por um exemplo, tá? Pronto. 2x na quarta mais 3x ao cubo menos 5x ao quadrado menos x. Olhando para esse polinômio, o que tem igual em todos os monômios que o compõem? A letra x. Então a letra x está aparecendo pelo menos uma vez em cada monômio. Se eu tirar essa letra x que está aparecendo pelo menos uma vez, o que sobra aqui? 2x, se eu tirei 1, sobram 3. Aqui, 3x, se eu tirei 1, sobram 2. Aqui, menos 5x, se eu tirei 1, sobra 1. E aqui, x, se eu tirei 1, sobra nada. Calma. Quando não tem número, qual é o número que está aqui na frente que não precisa aparecer? O 1. Então, ele vai ter que aparecer porque eu tirei o x dali. Aí ele vai ter que aparecer. Tá? Vai ter que se acordar e aparecer ali. Isso é encontrar o fator comum. Encontrar aquilo que se repete em todos os monômios que compõem o polinômio e colocar em evidência. Vamos ver outro exemplo? 5AB mais 10AC menos 15AD. Quem tiver ligado já enxergou que tem dois fatores comuns aí.
O que está aparecendo em todos os monômios desse polinômio? A letra A. O que mais que está aparecendo em todos os monômios desse polinômio? A tabuada do 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3. Então, quem é o fator comum desse polinômio? A tabuada do 5 e o A. Se eu tirei o 5 e tirei o A, o que sobra aqui? B. Se eu tirei o 5 e tirei o A, o que sobra aqui? 2C. Se eu tirei o 5 e tirei o A, o que sobra ali? 3D. Aí alguém que gosta muito de passar trabalho me diz: senhor, se eu quiser aplicar aquela propriedade distributiva aqui para ver se deu certo, eu posso? Até pode. O que vai acontecer? Tem que voltar a ser aquele lá de cima. 5A vezes B, 5AB. 5A vezes 2C, 5 vezes 2, 10. A vezes C, AC. 5A vezes 3D, 5 vezes 3, 15. A vezes D, AD. Voltou. Claro, porque eu fiz o fator comum e coloquei em evidência. Eu estou procurando quem é o polinômio que gerou, quem é o produto que gerou o meu polinômio. Eu encontrei o produto que gerou o meu polinômio. Sempre que eu tenho um fator em comum. Tá? Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui não é necessário, tá, gente? Isso aqui é só um teste para ver se está certo. Vocês sabem fazer, faziam desde o ano passado. Vou botar aqui exemplo A, exemplo B. Vamos botar mais um exemplo, C. Olha bem, pensa, raciocina, com calma. 21x menos 14y mais 35z. O que está em comum nesses três monômios que compõem esse trinômio, esse polinômio? Tabuada do 7. 7 vezes 3, 7 vezes 2, 7 vezes 5. Não tem nenhuma letra, só a tabuada do 7. Então, 7, 3x, 2y, 5z. Ah, mas pode ser só número? Pode. Pode ser só letra, pode ser só número, pode ser letra e número, pode ser mais de uma letra, pode ser a letra com expoente. Vou mostrar outros exemplos. Vocês agora vão dar pause para copiar e quando voltar eu vou estar mostrando outros exemplos para vocês. Então vamos lá. Mais dois exemplos aqui de fator comum e depois a gente vai adiante. Tá? 2ab ao quadrado c menos 5a ao quadrado bc. O que está em comum nesses dois monômios? A letra A, aparecendo pelo menos uma vez. A letra B, aparecendo pelo menos uma vez. E a letra C, aparecendo pelo menos uma vez. Então eu tenho A, B, C. Se eu tirar A, B e C daqui, o que sobra? O 2 e 1B, porque eu só tirei 1. E de lá, se eu tirar A, B e C, o que sobra?
o 5 e um A, porque eu só tirei um deles. Eu vou dar uma olhada aqui na câmera para ver se está dando para enxergar essa caneta vermelha. Tá. Aqui, o que tem em comum? Vamos primeiro pelos números. Tabuada do 3. 3 vezes 2, 3 vezes 3. Então tá. O 3 já está em comum. E a letra X. Pelo menos quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Pelo menos 5 vezes. Aqui tem 7. 5 mais 2. E aqui tem 5. Se eu consigo tirar 5, o que sobra aqui? 2x, 2. Eu tirei o 3, sobrou 2. Eu tirei 5, sobrou 2. E aqui o que sobra? 3 e pronto. Saiu todos os 5. Certo? Só não acredito nisso. Sim, é isso mesmo, ó. Se eu multiplicar 3 vezes 2, 6. x5, x2, x7. Somos expoentes, lembra? 3 vezes 3, 9. Com x5, x5. Volto para o original. Certo? Então é aí que a gente tem que começar a se preocupar. Eu vou passar atividades um pouco mais simples do que isso, só para a gente relembrar. A gente não vai usar tanto assim. A gente vai usar coisas mais simples esse ano, mais simples do que a gente trabalhou no passado. Mas eu queria relembrar a existência. O segundo caso é o caso do agrupamento. Quando a gente não tem fator comum em todos os termos, a gente olha de 2 em 2. E às vezes, quando a gente olha de 2 em 2, fica comum. Vamos ver. Quando não temos um fator comum a todos os monômios, podemos agrupar de 2 em 2. Então vamos pegar de 2 em 2 aqui, ó. Que é xy, xz, yz e z ao quadrado. Não tem a mesma letra em todos. Não tem o mesmo número em todos. Então vamos fazer de 2 em 2. Aqui eu tenho, ó, x e x. Então vou tirar o x. E vai sobrar 3y, 5z. E aqui, o que eu tenho igual nos dois? O z. Vai sobrar 3y e 5z. Agora, olhando isso aqui, 3y menos 5z, 3y menos 5z. Eu consigo enxergar que essas duas coisas estão em comum. 3y menos 5z. Se eu tirar ele daqui e ele daqui, o que sobra aqui? X. E aqui? Z. Complicado? Um fator. Ficou comum. Peguei e deixei aqui. Quando eu tirar isso aqui, o que sobra? X mais Z. Vou fazer outros exemplos, não se preocupa. Se precisar, assiste de novo, ouve de novo, pausa e copia, e eu vou mostrar mais exemplos disso aqui. Pessoal, 2 exemplos então da fatoração por agrupamento, ok? Não tem nada em comum a todos os termos, então eu vou olhar de 2 em 2. O que tem em comum nesses dois? Ok, a letra A. Tirando ela dali, x mais 2. O que tem em comum nesses dois? Pensa. Tabuada do 5. 5 vezes 1, 5 vezes 2. 5 x mais 2. Por que eu botei positivo? Porque os dois são positivos.
Se um fosse positivo e outro negativo, eu ia ter que avaliar. Isso depois, tá? Agora, nessas duas coisas aqui, esta e esta, o que tem em comum? O x mais 2. Se eu tirar o x mais 2, o que sobra? A mais 5. E está feito a fatoração. Se eu multiplicar, vai voltar a ser aquilo lá de cima? Vai. X vezes A, AX. X vezes 5, 5x. AX, 5x. 2 vezes A, 2A. 2 vezes 5, 10. Ok? Aqui, XY, X, YZ, Z. Não tem nada em comum aos quatro. Então, eu vou separar de 2 em 2. Aqui eu tenho x, y mais 1. Aqui eu tenho o sinal de menos. E eu tenho o z. Se eu tirar o sinal de menos, todo mundo fica mais. Y mais 1. Por quê? Menos, menos. Menos, mais. Ok. E agora? Quem é que está em comum a essas duas coisas? O y mais 1. E sobra o x menos z. Essa é a fatoração por agrupamento. A gente vai usar menos ela. Mais comum a gente usar o fator comum, tá? A gente vai usar menos essa aqui. Mas vai, a gente tem que lembrar, pelo menos os exercícios simples. Pausa para copiar. Terceira e última. Diferença de 2 quadrados. Na aula passada, quando a gente estava vendo os produtos notáveis, a gente viu um produto notável chamado produto da soma pela diferença. A diferença de 2 quadrados é ele de trás para frente. No produto notável, a gente pegava a soma pela diferença e achava um resultado. Agora a gente vai ter o resultado e está perguntando qual era a conta, qual era o cálculo que estava sendo feito antes. Ai, falei conta, que horror. Olha só. X mais 5, x menos 5. Como é que a gente resolve isso? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Lembrou? Aula passada, um vídeo para trás. Se não lembrar, volta um vídeo. Assiste de novo. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É a diferença de 2 quadrados. Então, quando eu tenho isso aqui, o que eu quero saber? Qual era a multiplicação que existia antes? Eu quero saber qual era a multiplicação que existia antes. É o que eu estou procurando sempre na fatoração. A multiplicação que existia antes, se é uma coisa ao quadrado menos uma coisa ao quadrado, é um produto da soma pela diferença. Z ao quadrado, o original era Z. 36, o original era 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Porque Z vezes Z é Z ao quadrado. Ok? Outro exemplo. Quatro x na 4 menos 81 y na 2. É um quadrado, porque é par, é um quadrado. Bora? Então eu tenho um produto de uma soma por uma diferença. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 4?
2. E x na 4, como é que eu chego nele? X na 2. 81, qual é o número que ao quadrado dá 81? 9. E o y ao quadrado, como é que eu chego nele? Com y. 2x2 mais 9y, 2x2 menos 9y. Produto da soma pela diferença. Certo, gente? Estou voltando para o anterior. Isso aqui também vai ser bem importante, principalmente nesses casos aqui. Tá? Que a gente tem só um quadrado menos outro quadrado. Esses casos aqui, show! Se souber fazer esse aqui, salva um monte. Tá? Pausa e copia. Vou passar uma atividade. Então, pessoal, 3 exercícios. Deixei separadinha, não tem como estar mais barbada, por favor. Fatório usando o fator comum. 4r mais 12, 5x menos 20, 15x ao cubo mais 10x ao quadrado menos 5xy, x ao quadrado menos xy, e na letra E, x vezes x menos 4 mais 6 vezes x menos 4. Na 2, fatorar por agrupamento. Já está indicado. O que é para fazer? Só fazer 2x ao quadrado menos 4x mais 3xy menos 6y. X ao quadrado mais xy mais x mais y. Dá uma olhada aqui, ó. O que está em comum mais x mais y? Não está aparecendo. Letra C. AB mais 3B menos 7A menos 21. E no 3, fatore as d de quê? Diferença de 2 quadrados. X ao quadrado menos 1, y ao quadrado menos 64, x ao quadrado menos 144 e 81x ao quadrado menos 16. Dá aquele pause. Copia. Resolve. Fotinho. Me manda. Se livrou. Até a próxima.